Olá, eu sou Sandra Bittencourt. Bem-vindos ao podcast Arte, Cultura e Mente Zen. A fase após os 60 é um momento para se reinventar, buscar novos hobbies e aprender coisas novas. Reconstruir a rotina com bons hábitos, incluindo, por exemplo, alimentação equilibrada e exercícios físicos. Ter familiares e amigos por perto sempre. Afinal, este período pode ser uma ótima oportunidade para se reconectar com pessoas queridas e aprofundar laços com a família. Ou seja, combater a solidão e a casa mais vazia, mantendo a vida social ativa. Sobre isso e mais um pouco, diz respeito o livro A Vida Depois dos 60, prepare-se para criar a sua melhor versão, da jornalista e escritora Marisa Tavares, que nos aponta um novo paradigma. O ato de envelhecer não é o fim, mas o começo de uma fase que apresenta uma série de novas possibilidades. É hora de dar adeus à parte de você que o prende ao passado e se enxergar como realmente é, o inventor de uma nova era. Marisa Tavares é a convidada de hoje do Pod Arte, Cultura e Mente Zen, jornalista e escritora, uma otimista incorrigível, que escreve sobre longevidade. Coisa boa ter você aqui. Tudo bem, Marisa? Sandra, prazer enorme poder falar com você de novo sobre esse assunto que é da maior relevância, não só para quem já passou dos 60, para todos os que chegarão lá, porque sortudos somos nós que chegamos lá. Marisa, você acaba de lançar um livro maravilhoso, A Vida Depois dos 60. Prepare-se para criar a sua melhor versão. Via editora best-seller. Este é seu terceiro livro sobre o tema, né? Confesso que li de primeira, viu, Marisa? Está muito bem organizado, em 5 partes. Temos aí a melhor forma de lidar com temas tipo saúde, tanto mental quanto física, sexo, trabalho, aposentadoria, economia, autonomia e legado na idade madura. Quer dizer, você abordou todos os pontos importantes de forma clara, objetiva, acessível, com dados retirados de entrevistas feitas por você, pesquisas, muito bom. E eu não sei, me parece que o livro segue a trilha do Longevidade no Cotidiano, mas englobando muito mais detalhes acerca do tema, não é isso, Marisa? É verdade, Sandra. Eu quis ampliar. Na verdade, o primeiro livro, que era o Longevidade no Cotidiano, ele foi basicamente uma compilação das colunas que eu já publico desde 2016 no G1, no blog Longevidade, Modo de Usar. Esse eu quis realmente ampliar. Assim como eu tinha feito no livro sobre menopausa em 2022, eu contei com a ajuda inestimável de muitas pessoas que compartilharam suas histórias de vida. Busquei muitas pesquisas, foi um volume de trabalho que me tomou boa parte do ano de 2024. Entrevistas com especialistas, e a ideia era exatamente dar um panorama o mais amplo possível, longe de esgotar o assunto, claro, mas para a gente ver como é multifacetada, né, a vida dessa pessoa que está se aproximando dos 60 ou que passou dos 60. As pessoas têm uma ideia errada, né, ainda muito baseada em estereótipo, de ver a velhice como se fosse uma coisa homogênea. Quase uma doença, né, Marisa? Não, aí isso ainda é um outro passo. Mas primeiro de tudo é botar tudo numa caixinha só. Quem tem 60 não tem nada a ver com quem tem 70, ou 80, ou 90. São muitas as velhices, muito diferentes entre si. E aí entra isso que você acabou de falar, que é da maior relevância, que é a visão negativa da velhice. Eu acho que cabe à minha geração, à sua geração, a gente que é ali do restinho dos baby boomers, mostrar que da mesma forma como essa geração que hoje está com 60, 70 anos reinventou a juventude, né? Porque antes disso a juventude era só um rito de passagem para você entrar na vida adulta, casar e repetir a vida dos seus pais e dos seus avós. Essa geração quebrou tudo isso, né? A geração que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. E a gente também, eu acho que tem uma obrigação com o resto, com as gerações que virão atrás de nós, de também romper essa visão estereotipada e negativa da velhice.
Isso. A velhice é produtiva, a velhice pode ser fonte de muito prazer, de muita alegria. Não estou falando da alegria, daquela coisa de que tem que ficar alegre o tempo todo, né? De ser uma coisa até tóxica, de estar sempre para cima, não é isso, não é positividade tóxica, mas de estar bem consigo mesmo, porque a gente já chegou num ponto que a gente se conhece, a gente tem capital intelectual, a gente tem muita lenha para queimar. Agora, eu acho de extrema importância alguns detalhes do livro. Eu gostei muito dos detalhes, viu, Marisa? Vamos aos detalhes. Vamos aos detalhes. Tem um detalhe na questão de saúde mental e física. Essa aqui é mais na física. O B.J. Fogg, da Stanford, ele diz uma coisa muito legal. Ele fala, comece com algo pequeno. Isso é muito importante. Isso. Não, e isso se aplica a tudo. Hoje em dia, cresceu muito uma corrente que eles chamam de desenho de comportamento. Então, para mudanças de comportamento. E aí, o que ele fala, e ele é assim uma espécie de mentor de muitos, né, que aprenderam com ele, que é o seguinte, não adianta colocar um objetivo lá em cima, que você vai ter que praticamente se jogar da janela para fazer, porque não vai dar certo. Ele diz esse negócio é a mesma coisa assim, não, você tem que andar 10 mil passos. Se você andar 10 mil passos por dia, no primeiro dia, no dia seguinte você está estropiado. Exatamente. Então não adianta ficar botando a barra lá em cima. Ele sempre diz, olha, procura uma coisa que você goste e comece pequeno. Em alimentação, você pode ser assim, em atividade física. O que acontece quando a gente envelhece? Muita gente joga a toalha, diz, não, já estou muito velho para fazer qualquer coisa. Não é verdade. Tem um monte de estudos, inclusive, que mostram de pessoas que estavam praticamente sem se levantar, acamadas na faixa dos 80 anos, que começaram a se beneficiar com musculação. Sim. Você fica pensando, não, muito velhinho não vai fazer musculação. Faz, e essas pessoas conseguiram recuperar parte da sua força para voltar a ter essa independência. Mas é isso, não adianta querer sair pegando peso no primeiro dia. E é o mesmo para exercício. Dá uma primeira volta no quarteirão, gostou? Ficou feliz? Dá 2 voltas no dia seguinte, sobe um lance de escada. O corpo sempre vai se beneficiar. E a mesma coisa com coisas que nos fazem mal. Isso serve para alimentação, isso serve para também você se cercar de pessoas, né, que podem também alimentar sua mente, sua alma. Uma imagem que eu gosto, criança chega num parque e fala o quê? Quer brincar comigo? É mais ou menos isso. A gente, não é porque a gente envelheceu que vai ficar num casulo e não vai sair dele nunca mais, né? Exatamente. Agora, na questão saúde mental, Marisa, que está uma barra, o que é que você poderia falar para a gente? Tem um estudo que é espetacular, que é feito pela Universidade de Harvard, que começou em 1938. Olha só. Então, desde então, eles estudam todos os estudantes, né? Eles vão acompanhando os estudantes da universidade, desde a época do curso até o final da vida. E, paralelamente, eles começaram também um estudo com jovens, aí não de Harvard, mas de comunidades menos privilegiadas em Boston, para acompanhar ali como é que seria o envelhecimento dessas pessoas. Esse estudo, que é maravilhoso, está no seu 4º diretor, né, porque as pessoas que coordenam vão se aposentando, morrendo, porque o estudo é muito longo. Por isso mesmo ele é tão importante. E o que se descobriu? O que faz uma velhice boa, as pessoas envelhecerem melhor? Aí eles foram ver. Não é quanto que a pessoa tinha de colesterol quando tinha 40 anos, nem a riqueza que ela tinha. Na verdade, o que fazia com que as pessoas fossem mais felizes era a qualidade dos seus relacionamentos. Sim, olha só, isso só mostra como o cérebro da gente fica solitário, ele fica vulnerável. Sim, então a gente precisa realmente alimentar essas conexões. E quando eu falo isso, assim, é pegar a mão, ou mandar mensagem que seja, para marcar com os amigos,
para se encontrar, não ficar achando que você pode fazer só deixar mensagem de voz um para o outro, não, sabe, não perder o olho no olho. E é muito interessante que o diretor atual desse estudo, que é o quarto diretor e que é um psiquiatra, ele ainda fala também o seguinte: como é importante o que ele chama da conversa casual. Você não se fechar, você vai ao supermercado, bate um papinho, bate um papinho com o porteiro, mostra que você faz parte do mundo. Acho isso muito bacana. Muito bom isso. O livro coloca coisas muito legais, como no caso do sono, né, Marisa? Que é super importante para manter o equilíbrio cognitivo, mas só que as pessoas querem que o remédio resolva tudo, não querem mudar os hábitos. Aí complica, né? Remédio não descansa, não tem a função reparadora do sono. Eu já tinha tratado a questão do sono nos outros livros e todas as pesquisas só ratificam a importância. É quase assim, a gente tem a possibilidade de toda noite ir para um spa e dar uma geral, ficar, né, mais saudável, que é dormir. Mas as pessoas não ajudam para que isso aconteça, porque existe todo um protocolo que se chama de higiene do sono, que significa que você tem que dormir num lugar realmente com escuridão total, então não adianta deixar o celular piscando do lado. O ideal é que seja mais friozinho para o corpo também desacelerar. Não dá para malhar, fazer exercício, alguma coisa que te deixe pilhado 2 horas antes, você tem que fazer isso mais cedo. Tem que criar, assim como a gente faz com criança, né? Agora vai tomar banho, jantou, vai tomar banho, vai ler uma história e vai dormir. A gente também tem que se propor isso. Porque o que acontece de noite, quando a gente está dormindo nesse sono, e tem que ser esse sono também profundo, o cérebro é quase como se fosse, eu uso até uma imagem, é quase como se fosse uma esponja que é apertada, e isso faz com que as impurezas, né, todas aquelas células, coisas que são os nossos lixinhos internos, eles são jogados fora. Se você quebra isso, você está acumulando sujeira no seu cérebro. Então é ruim, além de te deixar cansado, vai ser ruim para sua memória, para sua concentração. Tem ainda mais uma mentira de que a pessoa velha pode dormir menos, precisa de menos horas de sono. Não, precisa do mesmo número de horas e sono de qualidade. A média mais aceita são 8 horas ainda? Alguma coisa entre 6 a 9. Também os especialistas dizem que menos de 6 horas não é bom e mais de 10 horas também não. Né? Você não pode nem dormir muito pouco. A gente diz, 4 horas é o suficiente para eu estar bem. Há estudos que mostram que a longo prazo isso não faz bem para a pessoa. Não faz bem exatamente para a saúde do cérebro. Mas assim, eu acho que se tem alguma coisa assim, quer investir, eu inclusive no livro boto um exercício de respiração, que é ótimo. Às vezes eu acordo de noite, de madrugada, e eu faço esse exercício de respiração. Ele dá um sono. É mesmo, impressionante. Olha. Que é você inspira vagarosamente durante 4 segundos, segura durante mais uns 5, 6, essa respiração presa, e depois vai soltando lentamente, fazendo meio assim, sabe? Expirando lentamente. Aí você faz um ciclo disso, outro. No quarto eu já estou assim, muito... Quase já estou para lá de Marrakech. Muito bom. Check-ups anuais, né, Marisa? Visão, pele, audição. Muito interessante. Deixar de ouvir é o principal fator para a demência. É um fator modificável que eles chamam, né? Porque tem outras coisas que você não pode intervir. Mas sabe, Sandra, que as pessoas levam anos para buscar um aparelho auditivo, porque tem preconceito. É engraçado que as pessoas usam óculos, mas se recusa a usar aparelho quando já não estão ouvindo. E isso também interfere na plasticidade do cérebro. Porque a mesma coisa, se você não ouve, você está fazendo menos conexões no seu cérebro, né? Porque você está à parte do ambiente. E isso vai fazendo, é quase como fosse criando ali uns buracos. Você deixa de estar tão afiado, né? E é uma coisa simples, né? Não é uma coisa complicada. É claro que, assim, tem muitos tipos de check-up. Tem check-ups sofisticadíssimos que não estão disponíveis para a maioria das pessoas, mas dá para, né, marcar para dar uma olhada.
aliviado, você está enxergando bem, você não demorar, por exemplo, para fazer uma cirurgia de catarata. Antigamente, quando eu era criança, me lembro da minha avó falar, precisa deixar a catarata ficar madura. Não, quanto antes melhor. Mais fácil para operar. Então são coisas que são importantes. Assim, eu fico com muita vontade de, toda vez que eu vou ler alguma pesquisa, eu fico querendo compartilhar, eu fico feliz por ter uma coluna que eu publico 3 vezes por semana, que estou sempre compartilhando isso com os leitores internautas. Mas o livro foi uma forma assim de, vou tentar consolidar o maior número de informações que possam ser ferramentas relevantes nas pessoas, na vida das pessoas. Exatamente. Marisa, no Brasil, 5 milhões de pessoas com demência. Fala um pouquinho sobre esse crescimento do Alzheimer. Esse aí é uma estimativa do que a gente vai chegar a ter. Hoje em dia, a gente tem no mundo cerca de 50 milhões de pessoas com demência. E a mais prevalente é a doença de Alzheimer. Esses 50 milhões, a expectativa é que triplique esse número até 2050. O Brasil também vai caminhando por essa estimativa, porque é uma estimativa. Sim. Porque também o que acontece, uma professora acho que da Unifesp fez uma pesquisa e uma grande maioria não está sequer diagnosticado de que tem demência. Sim. Então nem pode se beneficiar de algum tratamento para melhorar o estilo de vida, né, para os sintomas não piorarem e tudo mais. E essa questão do Alzheimer, a expectativa dos especialistas é que esses números vão crescer justamente nos países de baixa e média renda, onde o Brasil está incluído. Por quê? Porque a questão de um estilo de vida mais saudável, de fazer exercício, de não comer alimentos ultraprocessados, são coisas que as pessoas de países mais ricos já estão assim, bastante conscientes. Não todos, né? Nos Estados Unidos a gente vê pelo número de obesos e é um país muito doente, mas porque tem também uma alimentação muito ruim, muito pouco saudável. Mas a gente tem feijão, comer feijão é tão saudável que a gente nunca deveria abrir mão disso. Exatamente. E aí a questão em relação ao Alzheimer é que esses números, se a gente não tiver políticas públicas que a gente possa intervir desde cedo e para o maior número de pessoas, vai ser realmente um peso muito grande. Com certeza. Né? Porque a gente vai ter pessoas, a gente tem o envelhecimento da população, um número cada vez maior de idosos e com números de demência que vão crescer mais. E tem uma coisa que também é muito perversa, 2/3 dos pacientes com Alzheimer são mulheres. Então, é também uma coisa muito complicada, porque hoje em dia, normalmente se dizia que isso se dava porque as mulheres vivem um número maior de anos do que os homens. Mas já estão pensando, os pesquisadores que estudam isso também estão buscando outras respostas, porque consideram que isso não atende 100%, não responde à pergunta. A questão é que também as mulheres, né, no mundo todo, ainda têm um acesso menor à educação, acabam num estresse também, porque são as cuidadoras. Então tem outros fatores que podem estar influenciando essa mulher de não ter a sua saúde mental, não conseguir zelar pela sua saúde mental da mesma forma que os homens. Exatamente. Então, essa é uma outra questão. Segurança financeira, Marisa. Novamente, você insiste com precisão que a educação financeira deve começar cedo. Olha, isso aí a gente realmente tem que fazer uma revolução. A gente tem que ensinar, sabe, isso em escola, desde o ensino fundamental, porque o tempo conspira a favor. Se você separa um pouco, né, se você separa 5%, 10% do que você ganha com 20 anos, e aí você vai guardar dinheiro até os 60, você vai ter uma reserva que você não vai conseguir ter, ou vai ser muito mais difícil de fazer, se começar com 50. E a maioria das pessoas começa a pensar nisso quando já está perto da aposentadoria. Primeiro, para começar, aposentar-se está cada vez mais difícil, né? A aposentadoria está cada vez mais distante. Uma economista muito especialista nisso, que é a Ana Amélia Camarano, que ela disse, que inclusive já fez vários trabalhos mostrando quantos homens estão na categoria
categoria dos nem tem trabalho, nem tem acesso à aposentadoria e ficarão nesse limbo, porque não tem idade para se aposentar, mas o mercado de trabalho considera que eles também já estão muito velhos. Imagina o impacto disso. A gente tem que falar disso também, aproveitar, falar com os filhos, falar com netos, falar com os amigos, porque achar que vai viver só da aposentadoria pode ser uma situação de insegurança financeira muito dura, principalmente para mulheres. Ganham menos que os homens, né? Ainda continuam ganhando menos e vivem mais. Então, a velhice feminina, ela é mais insegura ainda do que a masculina. E aí ninguém quer, né? Ter que dormir na cama beliche com o neto, né? O neto dormir em cima, você dormir no beliche de baixo, né? Ninguém merece. Ninguém merece. Trajetória profissional, eu achei muito bacana, Marisa, que o livro desmistifica vários itens, né? Inclusive aquele que diz respeito à mão de obra sênior, que está começando a ser mais valorizada no exterior. É isso mesmo, é? Com certeza, que porque lá, e isso vai chegar aqui de alguma forma. Por exemplo, na Alemanha, eles já têm uma preocupação de criar, de dotar as fábricas de uma ergonomia, né, de um design que atenda aos trabalhadores mais velhos, mas que são cheios de habilidades, tem os chamados skills, para que eles não deixem de trabalhar. E também é o seguinte, a conta não vai fechar, porque se você imagina uma população mundial que vai envelhecendo, com exceção de países na África, alguns países também no Sudeste Asiático, o mundo todo está envelhecendo e as taxas de natalidade caindo. Se os governos, se os gestores não pensarem em como reter essa mão de obra mais velha e que é qualificada para que produza mais, esteja interessada também de continuar no mercado de trabalho, vai ser a economia dos países que vai sofrer com isso. Exatamente. Porque você vai ter menos produção de riqueza, menos consumo, porque você vai ter menos gente trabalhando, com uma mão de obra jovem menor. Tudo vai convergir para uma redescoberta de trabalhadores maduros. Agora, o que é muito injusto, e os países têm que pensar nisso, é que você não pode achar que o trabalhador braçal, ele tem que ter uma forma de receber uma qualificação, uma requalificação, porque ele não vai conseguir ser um trabalhador braçal quando ele estiver mais velho. Vai ter um limite físico para isso, né? Então, a ideia de você estar sempre do que ele chama de um aprendizado contínuo é da maior relevância, porque você vai fazer com que as pessoas não se sintam descartadas. É claro que assim, parece que eu estou falando de uma utopia, que isso nunca vai acontecer, porque as pessoas estão botando botox aos 35 anos, porque aos 40 já estão velhíssimas e são descartadas pelo mercado de trabalho. Mas tudo isso é uma miopia enorme. Você acaba perdendo gente qualificada, capital intelectual que poderia trazer um retorno muito grande para as empresas. Exatamente. Agora já tem umas empresas mais antenadas, preocupadas com isso. Países como o Japão, que estão tentando reter sua mão de obra até os 70 anos. Sim, o Japão é interessante porque tem uma população envelhecida, um percentual muito grande, né, já 30% quase. Eles estão fazendo coisas que terão que ser feitas pelos demais. Então é sempre um país interessante da gente acompanhar. Agora, e o Estatuto da Pessoa Idosa no Brasil, hein, Marisa? Como é que funciona? O estatuto é muito bom. A gente tem sempre ótimas leis, né? A questão é como é que a gente vai zelar por elas. Mas o estatuto é bastante, eu dediquei um capítulo inteiro, tive uma ajuda inestimável de uma desembargadora que é também doutora em bioética, então tem uma visão muito bacana sobre o idoso. E assim, ali estão todos os direitos dos velhos. O problema é que muitas vezes a gente se depara com situações, mas não é só no Brasil não, né? Porque o abuso contra o idoso, ele acontece na maioria das vezes dentro da própria casa. O abuso financeiro, verbal, até físico. E aí você tem uma coisa que junta afeto, ressentimento, maldade mesmo. Imagina uma mãe com um filho que a maltrata, ou uma filha. Mas também eles são os filhos, né? Então você vai a um conselho
tutelar para denunciar, é muito complicado. A gente precisaria, assim, de muita conscientização. Hoje em dia tem também, assim, algumas cidades, espécie de juntas de conciliação para tentar chegar, porque às vezes também são adultos que não têm mais como cuidar do idoso, então o idoso fica sozinho em casa, não tendo mais capacidade para cuidar de si. É muito complexo. Então, assim, o que tinha que ser feito em todos os lugares é que os idosos tivessem uma vara de justiça dedicada a eles, para dar agilidade a esses processos. O Rio de Janeiro criou uma vara de idosos recentemente, mas ficava uma vara de infância, adolescência e idosos. Não dá para cuidar de todo mundo, né? Não tem juiz que consiga dar conta disso. Marisa, pergunta que não quer calar. A vida depois dos 60, de onde tirar força de vontade para mudar? Bom, no começo da nossa conversa você falou do Fogg, né, que é o professor lá de Stanford. É isso. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que pensar praticamente, né? A pessoa fala assim, eu não vou à academia, eu não quero ser um vovô malhadão, saradão, vovó malhadora. Mas você tem que pensar em coisas práticas. Você quer poder botar o seu neto no colo? Você quer poder ter pernas para poder sair com os amigos, passear ou viajar? Tem que transformar em coisas concretas que façam sentido para a sua vida. E aí usar a técnica do comportamento que você vai mudando aos pouquinhos. Você vai na sua cozinha, a sua geladeira está vazia, mas a sua despensa está cheia de salgadinho, de porcaria para comer. Então, né, faz uma limpa naquilo e pronto. Não, isso eu não vou mais comer. Vou ser mais amiga da geladeira do que da despensa. Por quê? Elas vão se sentir melhor fisicamente, com mais disposição. Então, são coisas que, assim, eu acho que a gente tem que dar uma coisa concreta na vida, para as pessoas poderem falar assim, não, isso, e com isso eu posso me comprometer. Porque quem é que quer ficar dependente? Você ter a sua cabeça boa, autonomia, mas cheio de limitação para fazer as coisas, as atividades do dia a dia. Acho que ninguém quer isso, pensando em sã consciência. E eu acho que essa é a força que a gente tem que tirar. Eu, quando escolhi a epígrafe do livro, eu achei muito linda uma frase do Albert Camus. Exatamente. Posso ler? Sim, claro. No meio do inverno, aprendi, enfim, que havia em mim um verão invencível. Eu acho essa frase espetacular, porque são todas essas pessoas que querem viver bem as décadas que tem pela frente, querem ser donas da própria história, não querem que alguém fique, sabe, que ficar com alguém cuidando delas ou sendo responsável por elas. E eu acho que isso, assim, é um desafio, e claro que nem todo dia. Envelhecer não é fácil, não estou dourando a pílula, a gente fica com limitações, a gente tem doenças crônicas, mas a doença crônica, eu escrevo um capítulo inteiro sobre isso, a gente pode ter a doença crônica, mas a doença crônica não precisa ser dona da gente, mas a gente tem que manter sob controle, né? Então, são coisas assim, tem que tomar remédio, toma o remédio, não deixa pra lá, não esquece na gaveta o remédio, não vai se rebelar. Precisa maneirar na alimentação, porque são coisas que têm a ver com a longevidade como um conceito geral, que é uma construção contínua, tijolinho após tijolinho, desde o início da nossa vida, desde a vida intrauterina até o nosso último suspiro. Então, que a gente consiga ter uma vida larga, né? Que ela tenha não só muitos anos, mas que ela tenha muitos anos de qualidade, pra gente poder fazer tudo que a gente quer. E Marisa, quem quiser entrar em contato com você, qual o caminho? Pode entrar em contato comigo pelo G1, se quiser escrever nos comentários. Pode me achar nas redes sociais, no Instagram, eu sempre respondo. É o @Marisa Tavares Figueira, Marisa com Z. Então, assim, muito... Facebook, eu também tô lá, redes sociais todas, né? Mas eu acho que hoje em dia todo mundo se comunica pelo Instagram, então por isso que eu falei antes. Para fechar, Marisa, deixa uma dica para o pessoal que está acompanhando a gente. Vamos lá, uma dica de uma gerontóloga que eu assisti ela está lançando um livro nos Estados Unidos, que o nome em inglês se chama Joy Span. A expectativa de vida, mas pela alegria. Mas não é alegria saltitante, tipo êxtase. Sim. É meio a alegria sobre
um estado de estar bem, né? De você conseguir ter um contentamento interno com a sua vida, com o que você já realizou, com as coisas que você ainda quer fazer, e que esse contentamento interno te dá, é como se fosse um escudo, você consegue ser mais resistente aos golpes de fora. Então, eu não gosto mais muito da palavra resiliência, que é muito gasta, mas é esse estado que você está de bem consigo mesmo, não está achando, eu sou velho, que coisa horrível. Gente, é o seguinte, esqueceu a chave do carro, não sabe onde estacionou. Quando você tinha 20 anos, também fazia isso. Mas só porque você tem 60, você acha que isso é uma coisa grave. Não, os jovens também esquecem tudo, não lembram o nome da pessoa. Então, sabe, passar a ver a sua velhice, a velhice em volta, como mais uma etapa da vida, que pode ter alegrias, que pode ter momentos muito agradáveis. E lembrando que a gente já se conhece bem, né? A gente sabe como o nosso corpo funciona, a gente sabe o que nos dá prazer, a gente não vai, sabe, pular fora de relações tóxicas das pessoas que não estão trazendo nada para a nossa vida. Então vamos fazer isso e ensinar para os outros. Eu acho que a gente tem também nessa nossa missão, né, dos baby boomers, dos nascidos depois da Segunda Guerra Mundial, até a década lá de 1960, a gente tem que mostrar isso, a gente tem que ser ativista do clima, como eu escrevo, porque quando a gente fala em mudanças climáticas, todos esses problemas, quais são os dois grupos que mais sofrem? As crianças e os velhos. A gente tem que entrar na turma do ativismo ambiental. É verdade. Né? Porque é por aí mesmo, é esse o planeta que a gente vive, não tem um plano B, não. Afinal, somos os inventores de uma nova era, né, Marisa? Como você diz. Somos. Eu gosto muito desse fecho, porque é o seguinte, não tem nada parecido com a velhice como a gente está vivendo no século XXI. Então a gente ganhou um bônus de 30 anos até, além de existência, mas a gente tem que saber transformar esse bônus numa coisa boa para nós e para todos os outros. Maravilha, Marisa Tavares. Infelizmente, a gente vai ter que ficar por aqui. O papo foi maravilhoso. Super Passou parabéns. Rapidinho. Passou rapidinho. O livro está show, completo. E a gente obrigada. Se vê. Tá certo. Foi um prazer, de novo, de Sandra. Estou sempre por aqui, quando para você e para todos que te seguem. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, se inscrevam no canal, compartilhem e ativem o sininho das notificações para serem avisados quando sair uma nova conversa. Obrigada a todos. Na próxima semana tem mais. Espero vocês. Até!